Bem, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. Nesse momento vamos dar início ao culto que não é para homens, mas sim para nosso Deus. Momento esse em que a igreja se reúne para exaltar, adorar, louvar o nome do nosso Deus. E nesse momento vamos fazer a leitura da 8ª pergunta do Catecismo Puritano. A 8ª pergunta diz assim: como Deus executa seus decretos? A resposta: Deus executa seus decretos nas obras da criação e providência. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento orar, baixemos nossas cabeças e nos coloquemos diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, confessando os nossos pecados a Deus e pedindo a Deus o seu perdão. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Pai, nós só temos nesse momento primeiramente a agradecer por ter nos trazido a tua santa casa de oração, onde aqui reunidos, cabisbaixos, nos colocamos diante da tua presença, te pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas culpas. Temos plena consciência que temos transgredido a tua lei, que não temos feito a tua vontade, que não temos, muitas vezes temos desviado os nossos pés do teu caminho. Muitas vezes temos sido guiados pelo nosso coração, que é enganoso, cheio de desejos errôneos. Pai, temos plena consciência do quão somos imundos, do quão somos pecadores. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Pai, todas as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor, todas as nossas transgressões. Fortalece-nos, ó Pai, cada vez mais na Tua palavra, na Tua obra. Que a Tua graça, dia após dia, venha, ó Pai, se renovar em nossos corações, em nossa vida. Que dia após dia, Senhor, a esperança de salvação venha prevalecer em nossa mente, em nosso coração. Pai, que venhamos dia após dia nos sentirmos cada vez mais libertos de toda a influência do pecado. Torna-nos, Senhor, cada vez mais santos. Faze-nos, Senhor, com que cada vez mais sejamos purificados aos teus olhos, por meio do teu Santo Espírito, por meio da tua palavra, por meio de um bom viver cristão. Meu Deus, trabalha em nossos corações, trabalha na igreja, trabalha em nossas famílias, para que dia após dia venhamos viver para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Que essa noite venhamos ser alimentados pela tua palavra, que os cânticos, que as orações, as leituras aqui feitas, sejam para tua exaltação, sejam para demonstrar quem tu és, a tua grandeza, o teu amor, a tua justiça, e que o teu nome seja exaltado nesse momento, em todo o mundo, por várias igrejas que se reúnem no teu santo nome, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, é que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Chamo à frente o irmão Nelson para nós cantarmos o hino de número 398 do cantor cristão. Hino de número 398 do cantor cristão. Sou feliz, número 398.
Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Fiquemos de pé e vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14. A versão que nós vamos utilizar é a Almeida Revista Atualizada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Deuteronômio capítulo 14, diz assim a palavra do nosso bom Deus. Filhos, sois do Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Não comereis coisa alguma abominável. O veado, a gazela, a corça, a cabra monteis, o antílope, a ovelha monteis e o gamo. Todo animal que tem unha fendida e o casco divide em dois e rumina entre os animais, isso comereis. Porém,
Estes não comereis, dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Imundos vos serão. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não comereis, imundo será. Toda ave limpa comereis. Estas, porém, são as que não comereis: a águia, a quebra-tosco, a águia marinha. O açô, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie. O pelicano, o abutre, o corvo marinho. A cegonha e a caça, segundo a sua espécie. Também todo inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Não comereis nenhum animal que morreu por si. Podereis dá-lo ao estrangeiro que está dentro da tua cidade, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porquanto sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Meus irmãos, nesse momento chamo à frente o presbítero Laurindo para o momento de intercessão. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos mais uma vez, Senhor, reunidos nesta casa de oração para bendizer e adorar o Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por nos ter trazido hoje a este templo, onde será daqui a alguns minutos pregado a Tua palavra, e que o Senhor certamente nos trouxe a esta casa de oração para que a ouvíssemos e para que ela fosse aplicada aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor.
pelo implante desta igreja, desta cidade. Sabemos que o Senhor tudo faz para o nosso bem, porque o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso. Sabemos que esta igreja foi fincada neste bairro, Senhor, para que a Tua palavra fosse espelho da verdade, para que todos aqueles que estão nestes assentos do templo e para aqueles que estiverem nos seus lares, ouvindo estas palavras, Senhor, sintam-se tocados por Ti. Muito obrigado, meu Deus, por nos dar a oportunidade diante de tanta agressividade que esse mundo nos oferece. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de nos transformarmos e transformarmos as pessoas. Se o Senhor quiser, o Senhor tudo fará, porque nós somos os Teus instrumentos. Abençoa, Senhor, de modo especial esta igreja e as congregações que fazem parte também desta igreja, situada em Caruaru e em Teresina. Que elas sintam-se, Senhor, abençoadas por Ti esta noite. Que o Teu santo nome, Senhor, a Tua mão poderosa esteja a revolver a sua vida, Senhor, transformando-as, levando a cada alma o seu arrependimento, porque nós sabemos que o arrependimento provém de Ti, Senhor. Nós não temos capacidade nenhuma de nos arrependermos por conta própria. Não temos capacidade nenhuma, Senhor, porque somos fracos e pecadores e sabemos que tudo provém de Ti. Mas eu Te peço, Senhor, que o Senhor anime esta igreja, que o Senhor dê força, que o Senhor alimente a fé que está no coração de cada um, para que não se sinta esmorecido, para que não se sinta enfraquecido pelas ciladas que o inimigo tem preparado para cada um de nós. Sabemos que o Senhor, com a Sua mão, Sua vontade, o Seu poder, os Seus anjos, Senhor, nos ampara a cada passo que damos na vida. Sabemos que estamos sob a Tua guarda, Senhor, porque somos salvos por Ti, fomos escolhidos para a salvação. E por sermos santos, Senhor, estamos sob Tua total proteção. Mas ainda, Senhor, neste momento, eu Te peço que o Senhor retire a preguiça, o desejo de fazer obras diferente daquilo que o Senhor deseja. Te peço, Senhor, que mostre a cada um de nós o caminho a seguir, nos desviando das armadilhas que o inimigo tem preparado, nos desviando de tudo aquilo que colocamos diante de Ti, Senhor, como fruto do nosso egoísmo e como desejo, Senhor, de fazer algo da nossa própria vontade. Nos livra, Senhor, do egoísmo, da inveja, da ganância, do desejo pecaminoso. Fortalece, Senhor, esta igreja para que ela se sinta um pilar nesta terra, Senhor, fincado por Ti. Ainda, Senhor, quero Te agradecer neste momento e Te pedir que todas as bênçãos sejam derramadas sobre a liderança desta igreja, Senhor, sobre cada membro que faz parte, seja como membro ou como visitante, para que estas pessoas, Senhor, sintam-se protegidas por Ti. Que o pastor que o Senhor colocou nesta igreja, Senhor, bem como os presbíteros, que toda a sabedoria que o Senhor detém sejam derramadas sobre nós, Senhor, para que nós possamos iluminar a nossa mente de tal forma, Senhor, que não possamos nos conduzir por vontade própria, mas que possamos nos conduzir pela Tua santa vontade, levando a cada um que necessite, Senhor, a Tua palavra verdadeira, a Tua palavra, Senhor, sem preconceito e sem outra discriminação. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a família do pastor Jorge, a família do presbítero Diego, a minha família também, Senhor, e de todos aqueles que fazem parte da membresia desta igreja. Que eles se sintam, Senhor, tocados de tal forma, Senhor,
que o Senhor as incomode e que elas passem a fazer parte desta igreja e que elas passem a fazer parte da membresia, Senhor, que fazem parte desta igreja, que compõem esta igreja. Muito obrigado, Senhor, por atender a nossa prece, se esta for a tua vontade. Ainda, Senhor, estendo as minhas palavras para te pedir toda sabedoria, toda bênção, Senhor, aos dirigentes desta nação, tanto no âmbito estadual como municipal ou federal. Que o Senhor possa tirar do coração de cada um o desejo da briga, o desejo da ganância, o desejo de ser cada um mais forte, o mais poderoso. Mas que o Senhor lhes coloque no coração a humildade, o sentido verdadeiro para que ali foram colocados. Que eles possam governar, Senhor, não por vontade própria, mas fazer o teu governo. E quero mais, para finalizar, Senhor, te pedir por toda aquela nossas vizinhanças, amigos, parentes, aqueles que circundam esta igreja nos seus lares, Senhor. Que o Senhor ilumine a mente de cada um, que o Senhor leve ao coração de cada um o desejo, Senhor, sincero de te servir, o desejo sincero, Senhor, de se transformar num servo teu, pois sabemos que, Senhor, que tudo provém da tua santa vontade. Aqui, Senhor, eu encerro os meus pedidos de oração, te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Esse é o momento do nosso ofertório. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6, 7 e 13 diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Amém. Os irmãos que trouxeram os seus dízimos e ofertas podem depositar à frente no gasofilaço. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas recolhidos essa noite, porque sabemos, Senhor, que Tu tens sido fiel para conosco, fiel a Ti mesmo, de forma que Tu, ó Pai, tem dado trabalho, sustento a cada um, e é dever nosso devolver em forma de gratidão e até mesmo de desapego de qualquer tipo de ídolo, nas questões materiais, devolvermos aquilo que é para o sustento e manutenção da Tua obra aqui nessa terra. Pai, que Tu venha abençoar cada irmão, tanto aqueles que contribuíram como aqueles que não contribuíram. Derramas dos céus bênçãos sem medida sobre cada um. Abra as portas do emprego àqueles que estão desempregados, e que esses recursos ora recolhidos sejam para a manutenção da Tua obra, e todos os encargos aqui para a manutenção da Tua obra aqui neste local. Pai amado, abençoa nesse momento também a pregação da palavra. Usa o pastor Jorge como instrumento em Tuas mãos, para que ele venha professar a Tua palavra de forma fidedigna, e que o Teu alimento, Senhor, a Tua palavra seja alimento para o nosso espírito nesse momento,
e que venhamos sair daqui regozijantes, Senhor. E cada palavra dita seja palavra vinda do alto céu para o teu povo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós te pedimos. Amém. A palavra está com o pastor Jorge. Boa noite, irmãos e irmãs. Convido vocês nesse instante a se colocarem de pé, numa atitude que reverencia a palavra de Deus, que mais uma vez será lida, e nesse inteirinho nós vamos expor, buscando as devidas aplicações para nossas vidas, para a sua vida, e as lições desse recado de Deus, dessa passagem decorrente a estas aplicações. E dando sequência, nós vamos ler no capítulo 3, Hebreus capítulo 3, agora os versos 7 a 19. Hebreus capítulo 3, versos 7 a 19, que é a segunda parte do texto que vamos concluir, se Deus assim nos permitir, nesta noite. Eu vou ler na minha tradução, Almeida Revista Atualizada de 1992, e a igreja acompanhará aí essa leitura com o texto que vocês têm, a versão que vocês têm disponível em mãos. Hebreus capítulo 3, versos 7 a 19, diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende, pois, irmãos, cuidado, para que jamais aconteça haver em qualquer um de vós, perverso de coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade deles. A igreja pode sentar-se. O tema da nossa mensagem nesta noite, mediante esse texto que acabamos de ler, e a mensagem contida nesses versos e nas entrelinhas desses versículos que compõem essa segunda parte do capítulo 3, versos 7 a 19, ele traz um tema central, e o tema central é o tema da nossa mensagem nesta noite, que é a catástrofe da incredulidade. É o tema da nossa mensagem nesta noite, a catástrofe da incredulidade. E à medida que avançarmos, nós vamos nos deparar com essa mensagem, com esse tema, o tema central, o tema que perfez e perfaz a mensagem do autor originário ao escrever sobre esta temática ao povo que iria ler, queria receber, ler e aplicar em suas vidas. Lembrando que o texto já falou conosco
primeiramente, quando nós preparávamos o texto. Evidentemente, Deus falou primeiramente comigo. E nosso dever é buscar as correções, buscar a vigilância, para não sermos, conforme alerta o Espírito Santo aqui, não sermos achados com corações malignos, carregados de incredulidade. Corações aqui é sinônimos de mente. Lembrem-se, há 2000 anos atrás, pensava-se que a sede dos pensamentos, do desejo, da volição, das emoções, não era o cérebro, mas o coração, porque ele reage às nossas emoções. E se pensava que o centro do pensar humano era o coração, a sede das emoções, mas aqui é mente. E com a ajuda de Deus, mediante seu Santo Espírito, que Ele nos livre de cometermos tamanha malignidade e tamanho pecado de incredulidade, a ponto de nos afastar de Deus, ou melhor, a ponto de Deus se afastar de nós. Se há algo que pode nos separar de Deus, é a incredulidade. E isso é algo gravíssimo. Gravíssimo à luz da revelação da palavra de Deus e o que nós vamos ver nesta noite. E como sempre, nós dividimos a nossa exposição em 3 partes, 3 blocos, para facilitar o entendimento. A primeira parte, ou o primeiro bloco, versos 7 a 11, o segundo bloco, versículo 12 a 14, e o terceiro e último bloco, versículo 15 a 19. Com a ajuda de Deus, mediante Cristo Jesus, que nos conceda entendimento e também, mediante o Espírito Santo, Ele aplique nos corações dos irmãos e de todos aqueles que, por meio da internet, haverão de nos ouvir nesta noite. Assim seja a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, se adentrando já nesse momento de introdução, preparando a mente de vocês para o que nós vamos encontrar aqui no texto, de uma forma mais pormenorizada, mais detalhada, explicada e aplicada, eu faço-vos lembrar que o que levou o autor a expor exatamente o que nós encontramos aqui do versículo 7 ao versículo 19 é uma aplicação do que o autor já havia dito desde o capítulo 1. E o autor, como um pastor, ele faz a sua exposição e aplica no final. E o versículo 7 ao versículo 19, ele é uma aplicação. É a primeira aplicação de uma subdivisão entre o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. E assim mesmo ele vai fazer capítulo 4, 5 e 6 e fazer mais uma aplicação. Por que eu digo isto? E é fácil você encontrar isto. No capítulo 1, tivemos a oportunidade de ouvir e ver quando o autor, ele traz aquilo que aconteceu na pessoa de Cristo Jesus após o seu sacrifício. Após ter Cristo Jesus realizado a sua paixão, a sua obra, o seu ministério. E ele começou no capítulo 3, trazendo à baila, em relevo, exatamente esse papel, quando ele diz aqui do versículo 1, do capítulo 1 ao versículo 3. Havendo Deus, o Pai, outrora falado muitas vezes e de diversas maneiras, aos pais pelos profetas. Pais, lembrem-se aqui que ele está fazendo uma referência aos patriarcas. Mesmo naquele momento, tendo sido a palavra de Deus anunciada e repassada através de uma tradição oral, mas ela era válida como uma revelação da parte de Deus para o seu povo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E no versículo 3 ele encerra esse momento dizendo que Jesus, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser Deus. E após ter realizado todo o seu sacrifício,
pelo qual ele veio a este mundo, nesse primeiro momento, sustentando ele todas as coisas, sustentando, isto é, governando, dirigindo, dispondo e fazendo a sua vontade através de todas essas coisas que foram e são criadas. E após realizar o sacrifício penoso da sua alma pelo seu corpo, tendo feito a purificação dos pecados do seu povo, conforme nós vimos, ele assentou-se à direita da majestade na altura. E ele começou mostrando isso. Quem reina não é o diabo, quem reina não é nenhuma força outra senão o próprio Senhor Jesus Cristo, posto que o Pai lhe confiou toda a autoridade. Vimos no capítulo 2, quando o autor, aí também do versículo 1 ao versículo 4, ele mostra a superioridade da pessoa de Cristo Jesus, mesmo diante dos patriarcas, Abraão, Noé, Moisés, e todos aqueles patriarcas que existiram antes da era profética. Ele mostra a superioridade de Jesus diante deles. É tanto que no capítulo 2, verso 1 a 4, o autor diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, onde toda transgressão e desobediências receberam justos castigos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, ao qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos também confirmada por todos aqueles que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. E assim, iniciando e findando o capítulo 2, ele inicia o capítulo 3 ainda sobre essa temática, mostrando a superioridade de Jesus quanto a todos aqueles que vieram antes dele e daqueles que viriam depois dele. Jesus, ele, mesmo como homem, está acima de toda a criatura, de todo homem e até mesmo de anjos. Jesus como homem. E assim também maior do que o próprio Moisés, como a gente pode ver no capítulo 3, verso 1 em diante, quando o autor disse: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória e honra do que o próprio Moisés, quanto maior honra tem a casa, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, mostrando que Jesus não era servo como foram todos aqueles que vieram antes de Jesus e trabalharam em prol da edificação da casa, se referindo à igreja, o povo de Deus, a nossa casa, a casa do nosso Pai. Então ele mostrou a superioridade de Jesus quanto a essas coisas. E isto, do capítulo 1 até o capítulo 3, do versículo 1 a 6, foi e é mais do que suficiente, somente o conteúdo desses 3 primeiros capítulos, para o autor agora, do versículo 7 ao versículo 19, fazer as aplicações e as ameaças que ele traz aqui, do versículo 7 ao versículo 9. E o que e o que receberá como consequência a desobediência sua, minha, nossa, quanto à revelação de Deus, e um outro estágio ainda maior, a incredulidade, por não dar crédito à palavra velada de Deus, a palavra revelada de Deus, transmitindo a você a ordem do seu Criador, da forma que você deve viver sua vida, como você deve viver sua vida, não para gastá-la consigo mesmo, mas para dedicar sua vida a Deus. A Deus.
ninguém, nenhum ser humano, principalmente os filhos e filhas do Senhor, tem mais o direito de viver para si mesmo, e sim viver para a glória daquele que morreu, para que você, no dia da sua morte, não adentrasse numa condenação eterna. Daí o nosso tema, a catástrofe da incredulidade. E agora adentramos nesse primeiro bloco, versículos 7 ao versículo 11 do capítulo 3, aonde, mais uma vez, eu vou ler e fazendo as devidas observações e aplicação. Lembrando que é verdade que esse escrito foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Porém, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, e o seu conteúdo, as verdades reveladas por Deus, ela é atemporal. Isto é, o que esse autor escreveu ao povo que estava reunido há 2000 anos atrás, em nome de Deus, em nome de Cristo, e as aplicações para a vida dela, há 2 milênios atrás, também serve para você e para mim. E o interessante é como o Espírito Santo fala aqui. E nesse primeiro bloco nós temos um subtema. E o subtema que eu trago para vocês nesse primeiro bloco, do versículo 7 a 11, é: lembre-se, todo pecado, em primeiro lugar, é uma ofensa contra Deus. Todo pecado cometido por você, por mim, por nós, como povo de Deus, todo pecado, do menor ao maior, todo pecado, em primeira instância, é uma ofensa contra Deus, contra o seu Criador. Por isso o autor diz aí: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra aquela geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Pois bem, vamos agora os devidos destaques e aplicações. Já no início do versículo 7, você presta atenção. Assim, pois, isto é, mediante tudo o que eu disse, mediante tudo que foi colocado, eu me calo. O autor, eu me calo, para agora falar o Espírito Santo, o seu Deus, o meu Deus, o seu Senhor, o meu Senhor. Por isso que ele diz aqui: assim, pois, agora, diz o Espírito Santo, hoje. E o interessante, que esse hoje, quando aparece principalmente no Novo Testamento, ele tem, no hebraísmo e também no grego, uma condição gramatical que, quando se referindo ao modus operandi de Deus, ele é sempre atemporal. É isso que nós aprendemos nos livros, nos compêndios, nos dicionários, nos livros de morfologias, que toda vez quando o tempo é citado, ontem, hoje ou amanhã, sempre é uma designação divina, que uma ação que aconteceu no passado também acontecerá agora no presente e também poderá acontecer no futuro. É uma ação da parte divina sempre contínua. Por isto que, mesmo na língua portuguesa, quando o autor ele traduziu dos originais para o português, vocês vejam: assim, pois, como diz o Espírito Santo, 2 pontos. E a primeira letra, seguindo-se de uma atividade divina, sempre aparecerá no maiúsculo. Hoje, com H maiúsculo.
significando dizer que Deus falou por meio do autor deste livro para alertar aquela geração dos seus dias as consequências de se rebelar contra Deus. E hoje, dia 28 de abril de 2019, às 19 horas, faltando poucos minutos para as 20 horas, Deus está dizendo a você: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. O alvo, o exemplo, foi o que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás, que ficou registrado, conforme o próprio apóstolo Paulo e outros profetas, ao falarem, ao se referirem de acontecimentos passados, eles disseram: irmãos, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para nos servir de exemplos, para não praticarmos os mesmos erros dos nossos irmãos no passado, porque se eles receberam justo castigo da parte de Deus para eles, mesmo sendo povo, filhos e filhas do Senhor, e pereceram, não pense que você vai escapar. Não pense que você vai escapar. Abram suas Bíblias no Salmo 95. É o texto paralelo ao qual também o autor se refere. Salmo 95. Versículos de 7 a 11. Salmo 95, versículos 7 a 11. Olha o que é que o autor desse salmo diz. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, olha aí de novo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. E receberam justo castigo de Deus por causa da incredulidade. E essa referência, tanto aqui no livro de Salmos, como no livro aos Hebreus, Paulo também faz referência a essa mesma passagem. Lembra que eu disse que o hoje é sempre o hoje quando se fala e se aplica a palavra de Deus? Não está se referindo ao passado, mas ao hoje. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 11. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque todos bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós hoje, a fim de que não venhamos a cobiçar as coisas mais como eles cobiçaram. E não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram em um só dia 23.000 pessoas.
Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência de nós, outros, sobre os quais os fins dos séculos têm chegado. O que eu acabei de afirmar anteriormente está aqui confirmado às Sagradas Escrituras. Não é uma visão, uma proposição do pastor Jorge. É a autoridade divina. Você não tem mais o direito de viver para você mesmo. Nós não temos o direito de vivermos para nós mesmos. Temos sim um dever e um direito para vivermos segundo as normativas gerais da palavra de Deus. E cuidado, o seu coração está pronto para lhe enganar. A sua mente está pronta, trabalhando a cada instante. Esteja você consciente ou até inconsciente, laborando para lhe conduzir em erro e trazer você a um espírito de incredulidade, de murmuração e de idolatria. Lembra os que tiveram hoje pela manhã e o que ouviram aqui pela manhã? Olha aí Deus dizendo aí novamente: Deus matou os próprios filhos dele, o povo dele, por quê? Por causa da desobediência, idolatria e incredulidade. Vocês veem como o tema da nossa mensagem ele já começa a fazer sentido, ele já começa a se aproximar de um horizonte distante, e ele vem se aproximando. E todos esses exemplos, Salmos, 1 Coríntios, você pode encontrar isto lá no livro que narra todos esses acontecimentos. No livro de Números, entre o capítulo 14 ao capítulo 21. 7 capítulos de um mesmo livro, aonde está todos os relatos de todo esse povo que colocaram Deus à prova e amargaram as consequências disto. O homem não pode tratar o seu Criador como se ele fosse seu igual. Deus é Deus, e ele jamais será o seu, meu, nosso igual. Tendo feito essa aplicação, relembro a vocês que este primeiro bloco, ele tem como subtema: o pecado é uma ofensa gravíssima contra Deus. E uma vez que o pecado foi, ou seja, grave, a recompensa de Deus também é grave. Ela tem que ser destrutiva. Por isso ela foi e é destrutiva. O pecado da incredulidade é feito algo em nossos dias comparado à gripe. A uma gripe, a um resfriado. Se você soltar um espirro de forma aberta, quem tiver ao seu redor, num ângulo ou num círculo de 3 metros a 4 metros quadrados, todos vão contrair os vírus que você expeliu através de um espirro. Porém, ninguém com saúde transmite saúde a outrem. Mas o que é ruim, o que é mal, isso nós podemos transmitir a outrem. Você pode transmitir a outrem. Daí o tratamento de Deus ser um tratamento radical. Exterminação. Exterminação. E você pode ver isso no livro, segundo escreveu o próprio Moisés, livro de Números, capítulo 14 ao capítulo 21. Por ser muito grande, eu apenas fiz um resumo, daí livro de Salmos, que cita esses acontecimentos, e o livro de Paulo, escrito à igreja de Corinto, bem como essa passagem aqui. Ok? Pois bem, vamos adiante. Versículo 9 ainda, do primeiro bloco. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova,
e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, e assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que isso representa? Nós, não agora, mas em outras oportunidades da exposição do livro de Hebreus, nós vamos ver Deus reiteradas vezes dizer que o povo não entrou no meu descanso. O povo não entrou no meu descanso. Com relação ao Antigo Testamento, diz respeito à terra prometida. Que muitos não entraram no descanso de Deus, isto é, na terra que emana leite e mel, por causa da incredulidade, posto que o próprio Moisés, por causa de um crime por ele cometido, lhe fora vetada a entrada na terra prometida, que era o sinônimo do descanso de Deus. Nem Moisés escapou. Moisés, nas promessas da antiga aliança, nem o próprio Moisés adentrou no descanso de Deus. Nós vamos ver isso quando chegarmos ao penúltimo e último capítulo de Deuteronômio, aonde Moisés vai dizer publicamente: Deus me vetou o direito de adentrar no descanso dele na terra prometida por causa de vocês. Vocês me oprimiram, vocês me apertaram de tantas formas, de tantas maneiras, que por causa de vocês eu me rebelei contra meu Deus. E Ele não me permitiu adentrar no descanso dele, por causa de vocês. E Moisés morreu, teve que ser morto para não adentrar no descanso de Deus, que era o sinônimo da terra prometida. Dito isto, vamos ao nosso segundo bloco, a nossa segunda parte. Agora advém dos versos 12 a 14. Tendo o autor, o escritor, dito isto, irmãos, prestem bem atenção. Deus está falando com você através de sua palavra. E mais uma vez, o segundo alerta. O segundo alerta. Não é para aquela geração, eles já passaram. Isso aqui é válido para você, para mim, para nós. No versículo 12, olhe, mais uma vez ele diz: irmãos, tende cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Olha o H maiúsculo. Não tem nenhum antecedente de ponto final, nem de qualquer outra coisa, mas olha o H aí, que Almeida teve muito cuidado de fazer isso na sua tradução. Hoje, Deus está falando com você agora. Hoje. Agora, como diz os americanos, right now. Hoje. Se ouvires a sua voz, versículo 15. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Perdão, no versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 14, agora sim. Porque nos temos tornado-nos participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E aí, mais uma vez, uma aplicação nessa segunda parte, nesse segundo bloco. E aqui surge o nosso tema, de uma forma
explícita, no versículo 13. Pelo contrário, olhe, vocês estão ouvindo a história dos nossos irmãos, dos seus irmãos no passado? Fuja dos pecados que eles cometeram no passado, porque se Deus deu a devida paga a eles, você não vai ser a exceção, você não será a exceção. E mais, não só você, mas também quem estiver perto de você. Eu visitarei a iniquidade dos pais nos seus próprios filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. É perigoso brincar com Deus. É perigoso. Daí o segundo alerta, a segunda advertência entre o primeiro bloco e o segundo. Porque temos nos tornado participantes de Cristo. Ser participante de Cristo, o que está na mente do autor é, assim como Cristo viveu nos seus dias aqui na terra, não é uma opção minha, sua, em que nossa vida seja diferente da vida que Jesus viveu. Essa história de dizer que, citando Paulo, que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, for uma prerrogativa apostólica, isso é um engodo, isso é um engano. É tanto que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai a vós mesmos se realmente estás na fé. Provai a vós mesmos se Cristo está em vós. Ou não sabeis se Cristo está em vós? Se não é, que já fostes reprovado. É o que o autor está dizendo aqui. Você não tem mais o direito de viver para você mesmo. Já chega, já basta o que você fez isso antes de conhecer a Deus e a graça de Deus se manifestar na sua vida. A sua vida agora é diferente, chefe. É diferente, meu irmão, minha irmã. Tem que ser diferente. E dito isso, passemos agora ao nosso terceiro e último bloco, versículos 15 a 19. Ainda nesse segundo bloco, para não passar aqui em branco, no primeiro bloco eu mostrei a você um subtema: o pecado é uma ofensa gravíssima contra Deus. Nesse segundo bloco, mostrei a vocês que o pecado, ele é uma ingratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito por você. Daí o autor chamar o fato de estarmos unidos em Cristo Jesus. Você está unido a Cristo Jesus. E se você se rebela contra Cristo, é uma evidência de uma total ingratidão por tudo aquilo que Ele fez por você. Fez e está fazendo. É tanto que está escrito: sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. E uma outra máxima igual a essa é: você não pode receber nenhum berilo, nenhum esmalte, nada que não venha do céu. E imagine você retribuir a tudo que Deus tem feito por você, e o seu troco a Deus, ao invés da sua gratidão, é a sua ingratidão. Você lança diante da face do Senhor a sua ingratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por você. Terceiro e último bloco, versículos 15 a 19. Mais uma vez, para ficar bem entendido, alguém, abrindo aqui um parênteses rapidamente, diz assim: pastor, o senhor gosta de repetir muito, dá muita ênfase, muita ênfase. Muitas vezes o senhor repete muitas vezes a passagem, uma passagem e outra passagem. Mas isso é uma técnica de aprendizado, de fixação na mente. É bíblico isso, o autor está fazendo isso aqui. É tanto que pela terceira vez, ele vai iniciar esse terceiro bloco fazendo mais uma aplicação e mais uma advertência.
para ficar bem fixado, porque no dia do juízo, esse autor vai se levantar aqui e vai dizer para você que no dia 28 de abril de 2019, ele alertou você das consequências de sua ida para o inferno. Ele vai dizer: não alertei você uma, duas, não. Alertei você 3 vezes. Nesse segundo bloco aqui, desse capítulo 3. É tanto que no versículo 15 ele diz: enquanto se diz, 2 pontos, hoje, H maiúsculo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram todos aqueles que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Vamos dar uma pausa aqui, versículo 16. Veja a gravidade do que está sendo colocado aqui no versículo 16. Vamos nos reportar àquele tempo, há mais de 4.000 anos atrás. Entre 4 e 6 mil anos, números arredondados. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, daqui a uma semana, há uma semana, eu vou libertar o meu próprio povo da escravidão. Eu virei daqui a 7 dias, à meia-noite, e destruirei, isto é, matarei todos os primogênitos que há na terra de Gósen, na terra do Egito. E será um clamor tão grande que jamais anteriormente houve, e depois desse acontecimento jamais haverá novamente. Eu matarei o primogênito que está no curral, ao primogênito do filho de Faraó, e ele deixará meu povo ir a mim para que me adore lá no Sinai. Lembram disso? Olha o que é que o autor está dizendo aqui agora de Hebreus. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram aqueles que saíram do Egito? Aonde o próprio Deus libertou aquele povo com mão poderosa e braço estendido, a ponto de matar, humanamente falando, inocentes. Você já imaginou, parou para pensar quantas mulheres egípcias, do servo de Faraó aos mais nobres, colocaram seus filhos para dormir, suas filhas, marido, esposa, parentes. O pai beijou o filho, a mãe beija o filho. Como acontece por tradição, não sei aquilo, mas só vou fazer uma referência, é um paralelismo. O pai abençoa o filho pede a benção ao pai, e eles adentram o término de mais um dia, e ao raiar de um novo dia, à meia-noite em ponto, o anjo do Senhor, o anjo da morte, adentra no arraial dos egípcios, na terra de Gósen. Em questão de minutos, todo primogênito, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, morreram. Imaginem o pranto, o choro, a agonia. E Deus fez isso para libertar o seu povo. Castigou o Egito para libertar o seu povo. Meses depois, este mesmo povo estava sucumbindo em meio à morte por causa da desobediência a Deus. É isto que o autor está se referindo aqui. Ora, se Deus não poupou aqueles cuja a liberdade fora trazida pelo próprio Deus, a ponto de humanamente ele ter matado inocentes, crianças de colo, crianças de berço, crianças que amamentavam,
e estavam sendo amamentadas, Deus os matou, não poupando eles para poupar esse povo, e agora esse povo se rebela. Então, mais do que justo que Deus destruam eles. Como ele diz aqui: ora, quais os que, tendo ouvido a palavra, se rebelaram? Não foram todos aqueles que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E você pensa que você vai ser poupada só porque você dobra o seu joelho e pede perdão a Deus, ou então confessa seus pecados, pede perdão a Deus, mas no outro dia, ou questão de horas, você está praticando o mesmo pecado novamente? Quer dizer o seguinte, que o arrependimento, na verdade, nunca é manifesto em você, porque arrependimento é a capacidade de você voltar atrás, parar, consertar o que você fez de errado, para ter uma oportunidade de começar de novo. Em novidade de vida, mas você começa de novo a pecar e pecar. Você pensa que Deus vai poupar você? Ou seu filho? Ou sua filha? O alerta está sendo dado aqui. Versículo 18. E contra quem jurou que este povo não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Aonde? Nem Moisés escapou. Vocês se lembram que o próprio Deus, quando Miriam e Arão, irmãos consanguíneos de Moisés, se rebelaram contra Moisés, que era o mesmo se rebelar contra Deus, e disseram: por que Moisés pensa que ele é o bambambam, que ele está sentado numa torre ou num trono de marfim? Assim como Deus fala com ele, ele também fala conosco, dizia Miriam. E vocês se lembram o que foi que Deus disse, a resposta que Deus falou a Miriam e Arão? Deus chamou eles, pecado público se trata publicamente, pecados privados tratam-se de forma privada. Chama Arão, chama Miriam e tu, Moisés, entra na tenda da congregação, fiquem lá que eu já chego. E Deus foi à presença deles. E disse: Miriam, quando eu quero me revelar a um profeta, eu falo a ele através de sonho ou visões. Não é? É, Senhor. Eu penso que ele é, Senhor. Pois bem, com Moisés é diferente. Eu falo a ele boca a boca, face a face. Ele é meu amigo. Eu tenho Moisés como meu amigo, não só apenas meu servo, mas meu amigo. E vocês não temeram falar contra o meu ungido, contra Moisés? Vocês se lembram o que foi que Deus ia fazer com Miriam e Arão? Moisés imediatamente cai ao chão com o rosto em terra e suplica que a ira de Deus seja aplacada para ele não matar Arão, nem Miriam, sua irmã, que iriam sucumbir, iriam ser sucumbidos pela santidade de Deus. E Deus disse: ok, Moisés, minha ira foi aplacada, você apareceu diante de mim como um mediador, tipificando Cristo Jesus. Miriam, de hoje a 7 dias, você cairá de lepra e ficará afastada da minha cara, do meu rosto. Não quero ver você durante o espaço de 7 dias. E Arão, daqui a pouco eu vou dizer o que vai acontecer com você, Arão. Eu vou matar você, Arão. Não agora, mas daqui a um tempo. E assim foi feito. Aonde o próprio Deus também não poupou nem o próprio Moisés. Lembra que eu falei? Que ele não glorificou a Jesus Cristo na rocha em Meribá. Quando era para ele glorificar a Deus e falar a rocha que tipificava Cristo. Lembra de Paulo lá em Corinto? Ele bateu na rocha, porque estava estressado, sobrecarregado, por causa do povo.
E Deus não permitiu que Moisés adentrasse no descanso. Nesse primeiro momento, o descanso representava a adentrada na terra prometida. Se Deus não poupou estes, você pensa que você vai poupar? Que Ele vai me poupar? Em nome de quê e em nome de quem, meu Deus? Se não for a misericórdia do Senhor para conosco, para com você. E aí, chegamos ao final, versículo 18, 19, onde pausamos, voltamos ao versículo 18, quando diz assim: e contra quem Deus jurou que não entraria no seu descanso? O próprio Moisés. Senão contra os que foram desobedientes, o próprio Moisés. E agora a última e final aplicação. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E aqui aparece de forma gloriosa, porém terrível, a catástrofe da incredulidade. Mesmo tendo sido liberto pelo próprio Deus, pela mão de Deus, saindo do Egito, eles andaram, e no final não ganharam o prêmio. Não ganharam o prêmio. Ficaram pelo caminho. Por causa da incredulidade. E daí a consequência, que é o estopim, que é o tema central, a catástrofe da incredulidade. Isto é, você pode estar dentro da igreja, vivendo ou pensando que está vivendo para Deus, mas você vivendo para você mesmo, no final da sua vida, quando fechar os seus olhos para este mundo e se acordar para a eternidade, diante de Deus, cuidado, para que você não seja encontrada como rejeitada por Deus. E você perdeu, na verdade, tudo. E no final, você não adentrou e nem adentrará no descanso de Deus. Que Deus nos livre de tamanho pecado e tamanha consequência de pecado. À medida que avançarmos agora, a partir do capítulo 4 de Hebreus, mais precisamente a partir do capítulo 5, final do capítulo 6, eu vou mostrar a vocês o que é no Novo Testamento adentrar no descanso de Deus. Não é mais uma referência a adentrar em uma terra física, em uma terra prometida, mas adentrar numa terra prometida espiritual que se tornará física. A promessa na primeira aliança era adentrar na terra prometida. E na nova aliança, adentrar nesse descanso de Deus é uma outra conotação. É um ganho que excede tudo o que você já imaginou ou pensa que de bom pode acontecer com você. O autor vai falar isso novamente mais adiante, quando assim lá chegarmos. Que Deus abençoe a todos. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos encerrar com oração. Vou pedir ao irmão Mike que nos eleve a Deus nessa oração de gratidão. Após a oração, a igreja está despedida. Tenham todos um excelente restante de noite, um magnífico início de semana e até breve, onde juntos novamente estaremos para ouvir a boa e inerrante palavra de Deus para nossas vidas. Oremos. Oremos. Amado Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, ó Pai, por estarmos aqui esta noite. Te agradeço pela palavra que ouvimos, Senhor. Amado Deus, te peço que a Tua palavra venha a ser aplicada em nosso dia a dia, Senhor, durante toda essa semana. Que possamos, Senhor, estar lendo a Tua palavra, Senhor, te buscando dia após dia,
Nos guarda e nos protege assim, Senhor, como fizeste no decorrer dessa semana, Senhor. E que possamos estar meditando na Tua palavra dia após dia. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se.